E aí galera, beleza? Vamos analisar as partidas que eu joguei lá no Floripa, né, aqui em 2023, a nona edição. E eu tive um desempenho, acho que muito bom. Eu ganhei 4 partidas, empatei 4 e perdi 2, né? Então bora lá. Ganhei 14 pontos de rate, então foi bom, foi muito bom. Vamos analisar, são 10 partidas, essa aqui é a primeira. Eu tô de brancas aqui e eu joguei contra um menino, um aluno diamante, né? Petros Otis. Ele tem 1316 de rating feed, tinha, né? Acho que não sei como é que ele foi no torneio. Mas eu acho que ele joga pra mais também. E ele tem um futuro aí bem promissor aí no xadrez. Tá, eu tava de brancas e eu tô com 1947 de rate, tá? E aqui eu joguei E4. Eu quis... Geralmente eu jogo D4, né? Mas eu quis dar uma variada nesse torneio, né? Eu tô começando a estudar outras aberturas. E aí eu comecei a jogar E4 aqui nessa partida. Ele jogou uma Caro-Kann. E aqui eu poderia ter entrado nas principais, né, nas linhas principais com E5, por exemplo, mas eu quis jogar uma variante que eu gosto muito, que é a fantasia, né, a Fantasy Variation. E essa variante, não, ela é muito interessante, ela tem muitas armadilhas aqui para as brancas, inclusive a posição ela é equilibrada aqui, é 0.0, com as pretas jogando muito bem e as brancas, né? Então, aqui, por exemplo, a linha principal é tomar. E aí as pretas jogam com. As negras jogam com E5. Né? E aí tem que tomar cuidado as brancas com a dama aqui entrando, atacando aqui em E4. Bispo, talvez umas trocas, bispo C5, não sei. Só que aqui poderia seguir com cavalo F3, bispo G4, bispo C4, já ameaçando alguns temas aqui de tática, né? E a posição ela é bem caótica, assim, é um jogo bem interessante aqui para os dois lados. Mas ele não entrou na linha principal, não sei se ele conhecia essa variante ou não. E ele jogou E6, que eu achei muito interessante. Inclusive, eu nem lembrava o que fazer aqui. Na abertura eu já fiquei na merda, né? Num ponto de vista psicológico. Porque eu tinha algumas ideias, já estudei inclusive isso aqui, mas eu tinha esquecido completamente e eu acabei jogando já um erro, né? Foi um erro estratégico, que foi esse E5, o avanço. E qual que é a ideia desse lance? É que basicamente eu tiro, né, alguns temas. Opa, vou voltar aqui. Eu tiro alguns temas dessa tomada, daí da dama entrando e eu perdendo esse peão, né? E eu também ganho com E5 o que? Mais avanço. O problema é que se você olhar essa posição, ela parece muito o que? Essa estrutura, como a francesa. E aí, se ele joga o C5, inclusive foi o que ele jogou, eu entrei basicamente numa francesa só com um tempo a menos, né? Porque ele jogou basicamente o plano típico da francesa, só que eu tenho espião em F3. E esse peão aqui, comparado com a posição sem o peão de F3, eu estou numa posição pior, né? E aí aqui eu já estava muito triste, né? Porque eu já tinha vacilado. O que eu tinha que ter jogado aqui, né? Eu tinha que ter jogado um cavalo C3 normal, desenvolver peça. Desenvolver peça nunca falha, né? E se um bispo B4, por exemplo, eu já tinha estudado essa variante, né? Eu esqueci e viajei. Você poderia jogar bispo D2, poderia jogar com dama D3 ou cavalo E2. E aqui tem muito jogo, né? Até E5 aqui também, agora sim, né? Aí se C5 A3, enfim, tem muita coisa interessante aqui para as brancas. Para as negras também, né? Mas um cavalo C3 que era boa. Aí eu já vacilei, porque ele entrou numa variante que eu tô com tempo a menos, né? Eu tenho que jogar C3, ele jogou cavalo C6 e eu joguei um F4. Qual que é a ideia? Eu libero essa casa de F3, né, para o meu cavalo também ajudar em D4. Ele toma. E aqui o problema nessa posição é que basicamente ele vai entrar com todos os temas de uma francesa normal, em que esse peão de D4 fica fraco, só que com tempo a mais ainda. Ou seja, eu vou ficar sofrendo nessa posição o tempo todo para proteger esse peão. Né? E aqui eu já estava muito psicologicamente eu já estava meio abalado, né? Na primeira partida eu já cometi um erro desse, né? Mas beleza, eu consegui lutando, né? O cavalo F3 protegendo.
Aqui ele tinha que ter jogado cavalo F5. A ideia é que tá atacando o peão em D4, ele vai jogar um dama B6 uma hora e segue apertando. Ele tem uma certa vantagem, não é nada decisivo, tá? Mas é muito ruim jogar esse tipo de posição. Parece que eu tô de negros aqui, né? Com tempo a menos. Mas ele não jogou cavalo F5, ele jogou dama B6. E aqui eu tenho, né, de... Opa, olha o Steam. O dama B6 ele é um erro do meu adversário porque ele permite eu jogar, ainda que eu não tenha jogado agora, bispo D3. Ele nunca pode tomar, né? Porque senão os temas típicos, e aí eu tô ganhando a dama. E se ele joga o cavalo F5 agora, eu posso tomar na última e esse peão, pelo menos eu tenho de compensação esses dois peões fracos dele, né? E o bispo dele também fica um pouco ruim. Então eu poderia ter jogado bispo D3 aqui, joguei cavalo C3, também não é ruim, mas o interessante é que esse dama B6 de ordem, ainda que natural, não é o melhor lance, né? Não é interessante para ele. Ele jogou A6, acho que para evitar os temas de bispo D5 ou cavalo B5, tudo bem, beleza, né? E aqui eu joguei o bispo D3. E engraçado que esse tipo de posição agora já está igualado, né? Porque ele jogou primeiro com dama B6 e não cavalo F5, que é uma sutileza importante. Joguei bispo D3 de novo, ele não pode tomar, aqui seria pior ainda. Ele não pode vir aqui, porque senão tá caindo agora o peão também. E de novo, ele não tem um tema, porque senão eu troco. E tá caindo a dama depois, logo em seguida, né? Por isso que ele jogou bispo D7. Agora sim, ameaçando capturar o peão, porque não vai ser com cheque aqui o bispo D5. E eu joguei bispo B1. Poderia ser C2 também, mas eu quis evitar temas de cavalo B4. Bispo B1. A ideia é que agora meu bispo sempre fica nessa diagonal incômoda. Protejo meu peão em D4. E sempre, de novo, cavalo F5. Tem bispo, toma e abraço, né? Então, bispo B1. Aqui ele jogou torre C8. Esse lance, sei lá, não consigo ver muitos benefícios para ele. Ele traz uma peça para o jogo, mas essa não é o plano principal dele e tal. Enfim, é um desenvolvimento, mas sei lá. Ok. Ele não traz nenhum problema para mim, né? Talvez um cavaleiro, talvez um G6 para cavalo F5, enfim. Ok, coloquei o rei em segurança. E aqui ele jogou esse cavalo G6. E aqui começam os problemas na posição do meu adversário. Por quê? Acredito que ele deveria ter jogado um G6 e um cavalo F5. Tentar fazer essa ideia do cavalo F5 dar certo a todo custo, né? E aí, por exemplo, só passando uns lances aqui, ó, G6, esse, cavalo F5, se eu capturo, ele pode capturar de G, né? Não sei como é que é a... Sei lá, acho que aqui talvez fosse mais interessante, né? A posição também tá esquisita aqui. Alguma coisa aconteceu que a posição já tá um pouco difícil de jogar pro meu adversário, né? E a ideia do cavalo G6, ele prepara para liberar o bispo e fazer o roque. O problema é que esse cavalo está numa casa que não é harmônica, né? Então, ele, primeiro que ele não está atacando nenhuma peça minha. Assim, esses peões estão muito bem protegidos. Cavalo, ele não tem perspectiva de cavalo H4 por causa do meu cavalo. E, na real, esse cavalo ele me ajuda muito em temas táticos. Primeiro porque meu bispo está aqui nessa diagonal monstra. E um F5 também que eu estou preparando. Eu não posso jogar um F5 agora, porque ele teria esse, por exemplo. Talvez eu até pudesse, né, jogar também, jogar esse tipo de função, pior a menos, não sei. Mas, na real, seria monstro, né? Aqui já esquisitou. Mas eu fiz um lance profilático, rei H1, e aí o F5 é inevitável, né? E aí minha torre vai jogar muito nessa coluna, meu cavalo pode jogar muito, meus bispos vão começar a jogar demais. Então aqui esse cavalo G6 eu acho que é o bem estranho, né? Bispo E7, joguei F5. Ele tem que tomar, né? Porque senão, ou tomando, ou tô entrando com F6 e aqui tá muito estranho. Ele tomou. E aí eu tomo com esse peão aqui de D5, tacando a dama, tacando o bispo. Ele voltou. E eu joguei aqui, eu poderia ter jogado vários lances, né? Poderia ter ganhado par de bispo mesmo e jogar essa posição. Tá ótimo, né? Com um centro aqui muito forte, com a perspectiva de jogar D5, torre 1. Seria uma posição bem interessante, bispo G5. Mas eu preferi deixar esse cavalo muito forte aqui,
Na verdade, com uma ideia de primeiro, né, um pouco ambiciosa, querer ganhar um peãozinho, ele protegeu. E aí eu volto o cavalo, de novo, 2 ataques aqui no peão. E a ideia é que meu cavalo também está muito forte aqui, né? Aqui teria um lance interessante para ele jogar bispo G5, seria talvez interessante. A ideia é proteger esse bispo, né? E jogar esse tipo de posição, mas também está muito difícil já jogar de pretas aqui. Mas aí ele jogou com o bispo G4, cravando e atacando aqui meu cavalo. Eu protegi com o meu bispo. Agora esse bispo fica absurdamente forte. Meu cavalo também, né? E ele rocou e eu joguei H3 para ver se ele troca. Qualquer troca aqui é boa. Ele jogou bispo G5. Não posso jogar G4 porque senão tem esse, né? Mas eu trouxe a dama pro jogo. Tudo ok aqui. Se ele tenta trocar aqui, eu já ganho um peão e tá caindo o outro. Então ele não tem cavalo D4 agora. E aqui ele jogou rei H8. Preparando, né? Tirando dos temas aqui dessa diagonal branca aqui. Do meu bispo e minha dama. Também aqui de H7 caindo, né? E preparo um F5. Eu joguei bispo D2, né? Tô agora evitando mais ainda o cavalo B4. Coloquei mais uma peça pro jogo. Eu sempre tenho também, né, galera, a possibilidade de capturar aqui em F4. Mas o problema é que eu não sei até que ponto compensava para mim perder esse peão logo também, né? E aí esse peão ficaria fraco, e por mais que eu tenha um certo ataque, muitas peças aqui na ala do rei, eu acho que é uma simplificação que mais ajuda as negras, esse tipo de posição, do que as brancas, né? Porque essa tensão toda aqui, ela é muito mais favorável para mim do que para o meu adversário, né? Então, só traz as peças para o jogo e uma hora as táticas vão aparecer, né? Então, bispo D2, ele jogou F5, capturei, ele capturou. Eu também sempre poderia capturar aqui, né? Mas eu vou deixar meu cavalo, eu deixei meu cavalo aí por muito tempo, porque eu achei que esse cavalo é muito incômodo nessa posição, né? Pro meu adversário, muito mais do que esse bispo é incômodo para mim. Então, preferi deixar o cavalo aí, né? Trouxe o bispo pro jogo. Poderia também ter jogado torre C1, mas eu trouxe o bispo pro jogo, já fico nessa diagonal aqui. Também tenho temas de aí sim, em algum momento, trocar e jogar um D5 forte na hora certa, né? Mas, beleza. E aqui ele fez esse lance que, pra mim, nessa posição, eu já me sentia muito feliz, né? Já me sentia assim, desde o cavalo G6, né? Mas aqui o problema é que essa tensão ela sempre era um pouco incômoda pra mim, né? Porque o que eu quero é muito tirar esse cavalo. Se ele não fizesse isso, por exemplo, se ele jogasse um torre D8, eu colocaria minha torre em E1, D1, por exemplo, ou torre em C1, A3, B4, alguma hora tentar capturar esse peão de F4, ou o bispo, ou jogar um cavalo E5. Mas esse bispo aqui em H5 ele é um pouco, de certa forma, incômodo também, porque além do ataque aqui, também fica protegendo esse cavalo, né? E se não tiver esse bispo, aqui eu já poderia capturar o cavalo e ganhar, né, um certo ataque aqui na ala do rei, porque o rei ficaria bem desprotegido, né? Então, quando ele fez essa simplificação, essa aqui é muito boa para mim, porque além disso, agora eu vou trazer minha torre para F1. Ele jogou B5, eu joguei um A3, que eu acho que nem precisava, né? Mas só para evitar o B4 mesmo. Torre E8, eu trouxe outra peça para o jogo, todas as peças jogando, bem harmônico aqui a posição, bem difícil. Então as táticas já estão surgindo, eu já estou ameaçando algumas trocas aqui e a torre e o peão de F4 caindo. Inclusive depois de dama D6, aí sim eu resolvi simplificar a posição, porque aí a simplificação vai ser mais favorável para mim. Então eu capturei o cavalo, ele capturou, capturei, não capturou de dama porque senão cai aqui em G6, não de peão, né? Aí depois de torre F4 eu simplifiquei, mas primeiro eu já ganhei um peão, esse peão aqui está caindo. E minha dama tá passando pro jogo, ou minha torre. Aqui é muito difícil jogar, né? D5 e temas aqui em G7. Ele jogou esse, dama G6. E aqui tem um mate em 2, se vocês quiserem encontrar. Eu não joguei. Eu joguei. O mate em 2 seria torre H4. E depois de dama rei G8, dama H7, checkmate, né? Mas eu tinha esquecido dessa torre aqui, não tinha visto, né? Porque aqui eu joguei torre F8. E a ideia é que se torre toma, eu capturo. E aqui esse final, né, tá completamente ganho. Eu joguei isso aqui.
Eu joguei torre F8, né? E aqui meu adversário abandonou, né? Eu achei que esse Pietro ele joga muito mais que 1300, na minha opinião, né? Ele tem conceitos de estratégia interessante, desenvolvimento de peça. O problema para ele é que realmente o cavalo G6 traz muitos problemas na posição aqui, né, das negras. Aqui, ó. Aqui o cavalo G6 eu acho que traz muitos problemas estratégicos, muitos temas também para a posição das negras e o jogo fica fácil para as brancas, né? Mas é isso, a primeira partida do dia foi essa. Eu passei o maior perrengue, né? Maior dificuldade na abertura, porque quando eu percebi que eu entrei nesse tipo de posição, que é uma francesa piorada, eu já estava bem triste, mas acabou que deu certo aí. E é isso, essa foi a primeira partida. Um abraço, fica acompanhando aí, vamos analisar as 10 partidas, tem muita partida boa, é interessante e vamos que vamos. Valeu!